Boa noite a todos. Que as nossas palavras sejam sempre de agradecimento, primeiramente a Deus e à espiritualidade amiga, pela oportunidade de mais uma vez estarmos juntos em torno do estudo do Evangelho. Falar de mediunidade, né? Mediunidade gratuita. Primeiramente, vamos observar a mediunidade como aquela possibilidade que nos faculta, né, os médiuns, sentir, perceber, né, e transmitir a sua percepção para o nosso plano sobre os espíritos, sobre o pensamento do espírito, sobre as ações do plano espiritual. Então o médium, a mediunidade, é essa faculdade que dá essa possibilidade de intermediar um plano ao outro. Ele transmite o que ele viu, o que ele ouviu, o pensamento do espírito, as ações. Simplesmente poderíamos colocar inicialmente a mediunidade dessa maneira. Entretanto, a mediunidade sempre foi tida como uma coisa sobrenatural, maravilhosa, né? E aquele que conseguia produzir o fenômeno, que como é que ele era visto? Da mesma maneira, como um indivíduo privilegiado, onde ele estava, né, certamente protegido por um endeusamento, uma questão sobrenatural da mesma maneira. Ele estava investido de poderes sobrenaturais. Isso desde sempre existiu, e em virtude disso é que há a confusão entre mediunidade e santidade. Justamente por essa característica, por essa incompreensão da mediunidade. E a mediunidade, como tudo na vida, também passou, né, pelas suas fases, pelas pessoas com uma má fé, pessoas que exploraram a mediunidade, que desvirtuaram a finalidade santificada da mediunidade, transformando assim como um fenômeno de produção de mágicas, né, de superstições, de adivinhações, transformou a mediunidade em petitórios, em fraudes, inclusive em sacrifícios. A mediunidade tem o desvirtuamento com a questão dos sacrifícios, animais, inclusive humanos. Isso a gente tem que entender o ser humano, né? A passagem do conhecimento, o que a ignorância produz. Então a gente vai chegar e não há como não pensar desde Moisés. Vamos trazer lá o Antigo Testamento, a proibição de Moisés com o intercâmbio mediúnico. E muitas pessoas perguntam, olha, mas a faculdade é proibida, está lá no Antigo Testamento, Moisés a proíbe. Vamos lembrar que Moisés, ele ocupava, né, de uma forma assim, realmente particular, a função de legislador, né? Ele tinha um judiciário e médium. Ele era o líder de um povo, do povo judeu, do qual ele tinha que retirar daquela situação que ele se encontrava, de escravidão, para uma terra que eles acreditavam que era a terra da promissão. Esse povo era um povo, por estar em contato por muito tempo com povos politeístas, precisavam ser novamente disciplinados nos seus caráteres para que eles tivessem mais rigidez. Então Moisés, o que ele fazia? Ele proibia uma série de situações, e uma delas, ele proibiu o intercâmbio mediúnico. Mas vamos ver bem, ele não proíbe a mediunidade em si. Ele proíbe o abuso da mediunidade, porque eles usavam a mediunidade o tempo todo como fonte de renda e de adivinhação. Então, tanto ele não proíbe que ele mesmo utiliza de mediunidade o tempo todo, e até diz, né, quem dera que todo o povo profetizasse, ou seja, quem é o profeta? É o médium. Como nós não temos Kardec naquela época, a palavra médium ainda não tinha sido inventada, então a palavra profetizar. Tanto isso é colocado no Antigo Testamento, nós vamos encontrar no livro Números, lá no seu capítulo 11, mais ou menos resumido, Moisés
né, cansado, sobrecarregado de levar aquele povo indisciplinado e reclama com Deus, que ele estava muito cansado. Então Deus faz assim: olha, vou fazer o seguinte para te ajudar. Reúne 70 anciãos na tenda da congregação, e lá na tenda eles vão profetizar e vão falar, e naquele momento você vai encontrar uma série de soluções junto a você para ser ofertado ao povo. Acontece que naquele dia, 2 anciãos, o Meldade e Eldade, não se encontravam na tenda, ficaram lá no acampamento. Mesmo tendo ficado no acampamento, eles profetizaram. Então, quando o restante do povo viu eles profetizando, foram lá contar para Moisés que tinham 2 anciãos profetizando, e aquilo era proibido. Então Josué, né, que é o assistente lá de Moisés, fala para Moisés: você tem que proibir esse tipo de coisa. E Moisés fala: não, quem dera que todo o povo profetizasse, né, e que o Espírito do Senhor se pusesse sobre ele. Ou seja, a mediunidade bem orientada, a mediunidade com Deus. Então Moisés anseia inclusive por essa generalização da mediunidade bem orientada. Olha, se a gente pensar, mas no Antigo Testamento Moisés proíbe, vamos lembrar de Jesus. Jesus, em nenhum momento no Novo Testamento, menciona a proibição mosaica. Pelo contrário, ele vai enfatizar a mediunidade e vai orientar que os seus discípulos a pratiquem. Então nós vamos ver lá em Mateus, essa anotação em Mateus capítulo 10, inciso 8, quando Jesus fala no momento, né, dos seus discípulos, a função deles: devolvei a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que recebeste gratuitamente. Ou seja, trabalho mediúnico. A observação é que recebeu gratuitamente, dá gratuitamente. Isso é a questão do Cristo. O tempo todo trabalhando mediunicamente e orientando para que a prática mediúnica prossiga. E Kardec? Kardec, nesse item 7, que ele inicia, os médiuns modernos, né, receberam de Deus um dom gratuito. Se a gente receber um dom gratuitamente, eu não fiz nada, eu não conquistei esse dom, eu não estudei para aprender a fazer aquilo, eu não pesquisei, não é uma conquista minha, é um dom, recebeu de Deus, foi colocado ali com algum objetivo. E Kardec nos fala de 3 objetivos principais. Qual o objetivo do médium? De ser intérprete dos espíritos na instrução dos homens, para mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé. Então, mas Kardec ali coloca 3 objetivos para os médios. Vamos reparar que tanto Kardec como Jesus não proíbem a mediunidade. Enfatiza, mas sempre a mesma advertência. Qual? Não cobrança do dom. Para que aquele que não tenha recursos não possa alegar não ter recebido aquela consolação. Porque o objetivo da mediunidade é o consolo. Então Deus quer que essa luz chegue para todos os seus filhos. E que nenhum deles se sinta o quê? Desprezado. Que tenha sido renunciada a essa oportunidade de consolo. Então nós vamos perceber Jesus, né, e Kardec caminhando sobre a questão da mediunidade. Vamos perguntar em questões a doutrina espírita, efetivamente, na prática. Por que não podemos utilizar a mediunidade profissionalmente? Ou seja, por que a mediunidade não pode ser explorada? Vamos ver o que Kardec nos fala, né, a doutrina espírita. Pelos nossos estudos, né, nós temos à nossa disposição o Livro dos Médiuns, onde Kardec, em vários capítulos, vai abordar justamente esse tema
das dificuldades, das possibilidades, da comunicação com os espíritos. Então Kardec lá tem um capítulo sobre a formação dos médios, que ele vai tratar da suspensão e da perda da mediunidade, dos motivos que levam a isso. Temos lá um capítulo que fala sobre a influência moral que o médium exerce sobre o espírito ali presente, sobre a influência do meio, sobre a identidade daquele espírito que se apresenta, das perguntas que podemos fazer e não fazer ao plano espiritual, sobre mistificação, sobre charlatanismo. Então são vários capítulos. Quando a gente estuda isso com cuidado, nós vamos entender, primeiramente, por que a mediunidade não poderá ser explorada profissionalmente, porque é da natureza da atividade mediúnica ela ser o quê? Ela é intermitente, ela é inconstante, ela é variável. Ou seja, ninguém, honestamente, pode afirmar que pode contar com fenômeno mediúnico. Ele é variável. O médium pode não estar bem. A assistência ali composta, pode não estar bem psiquicamente, mal formada. Ou seja, inúmeras situações que, naquele momento, a mediunidade foi obstada. E o espírito ali presente, né? Como é que ele é atraído? A gente vai lembrar da influência do médium. Os bons espíritos, sempre a questão da atração, da afinidade e sintonia, eles são atraídos similarmente pelos médios. Se ele é um bom espírito, ele está atraído pelo médium que traz dentro de si que tipo de sentimento? Sentimento do amor, do serviço ao bem, da renúncia, da abdicação. Então esses espíritos são atraídos por esses médios. Da mesma maneira, o médium egoísta, ambicioso, explorador, ele também vai atrair esse tipo de espírito. Nós sabemos de antemão que os bons espíritos, eles não vão frequentar uma reunião, um meio, um ambiente, onde notoriamente o sentimento ali predominante seja a leviandade, a ironia, a ambição. O espírito não vai frequentar. Então a gente começa a perceber, quando a gente passa e lê assim, mediunidade para qualquer finalidade, que tipo de espírito a gente pode contar ali? Os bons espíritos não vão dar proteção àquele trabalho. Porque eles têm repugnância por qualquer sentimento de ambição, de egoísmo, de futilidade, a mediunidade fútil. Então, se possuem perguntas fúteis, simplesmente por curiosidade, os bons espíritos não respondem. Não responde não é a pergunta, é o sentimento que a motiva. Vocês já imaginaram se alguém ficasse nos ligando o tempo todo para fazer perguntas, tipo, eu vou comprar uma blusa, você acha que eu devo comprar azul ou vermelha? Você acha que eu devo comprar de renda, sem renda? Você acha que eu devo comprar dourado? Ó, a gente ia virar para o outro e falar assim, meu amigo, ó, a coisa é você decide sozinho, que eu não tenho tempo para ficar te respondendo esse tipo de pergunta. Eu tenho mais o que fazer, eu tenho comida para fazer, eu tenho coisas para fazer. Nosso tempo é precioso, a gente sabe disso. Vocês imaginem um espírito superior ser confundido com serviçal à nossa disposição para fazer as perguntas mais conexas. Perguntas íntimas. Com o espírito fica até... O espírito vai ficar vermelho, vai falar assim, a que ponto, né? A que ponto? Coisa que a gente não teria coragem de perguntar para o vizinho. A gente quer perguntar para o espírito. Que tipo de espírito que vai vir responder esse tipo de coisa? É o que a gente tem que pensar. Ah, eu perdi meu anel. Espírito superior. Dá para você vir aqui achar meu anel? Imaginar alguém ficar nos chamando para procurar anel? Então a gente tem que ter, né, uma questão de raciocínio.
Ah, mas onde está a caridade? Que caridade? Caridade é que a gente tem que ter. Como é que a gente está colocando o amigo espiritual? Então nós sabemos que esses espíritos, quando chegam a esse grau de pergunta, eles se afastam. Eles se vão. Se o espírito sai, então não tem fenômeno mediúnico? Tem. Quando o espírito sai, alguém toma o lugar. Quem são esses espíritos? Esses espíritos inferiores, que não têm menor compromisso com a verdade. Eles vão ocupar lá o lugar e vão responder. Ah, é fácil. Vocês querem ver uma coisa? Arrisca aí, não precisa nem pro centro da cidade, não. Chega ali fora, um dia, final de semana, está mais cheinho, sobe num banquinho e começa a perguntar assim, quem quer dar opinião sobre a minha vida amorosa? Olha, eu garanto que vai ser um falatório, um tal de gente resolvendo a vida de cada um de vocês em 5 minutos, que é a coisa mais fácil que tem. Porque, ou como as pessoas gostam de dar opinião na vida dos outros. Na maioria dos outros, eu resolvo a vida de qualquer um em 5 minutos, se me derem. A minha, não. Por quê? Porque o que a gente está querendo dizer é que são espíritos que não têm o menor compromisso com a verdade. Eles vão lá dar o que a gente chama pitaco. Eles vão dar o pitaco deles, a opinião deles. Mas por quê? Porque alguém pediu. Foi feito lá uma brincadeira, foi uma forma leviana, é curiosidade. Ah, quero saber como é que se encontra o espírito desencarnado, babá. Quer saber mesmo? Será? Às vezes é só curiosidade, quer saber como é que está fulano desencarnado. Às vezes é só curiosidade, não tem sentimento ali envolvido. Espíritos não respondem. Espírito não vai mais ser testado. Então a gente tem que começar a pensar. Então vamos refletir uma coisa. Bem, se eu só posso cobrar, né, e entender como profissional aquilo que eu garanto, eu posso garantir como médium que tem fenômeno mediúnico? Se eu já vi que a natureza da faculdade mediúnica é variável, intermitente, inconstante. Se eu vi que os espíritos podem abandonar o médium se perceberem, ou assistência, ali um problema no meio, um problema na moral do médium que está, ou no tipo de pergunta. Eu posso garantir? O médium que garante isso está mentindo. Nenhum médium no mundo pode garantir ocorrência de fenômeno mediúnico na hora que ele quiser, na hora que ele determinar. Não pode. O médium precisa da presença do encarnado aqui. Pode ter. Mas se não tiver espírito comunicante, não tem fenômeno mediúnico. Não é mesmo? Então, não obstante a presença do médium, não tem espírito, não tem fenômeno. Com quem que pode garantir que vai se chamar e vai invocar o espírito e ele vai aparecer? Quem garante isso? Pelo que a gente sabe, isso é um telefone que só toca de lá para cá, né? Só eles que decidem. Não somos nós. Eles não são nossos serviçais. Bem, e se eu falo que posso produzir o fenômeno no dia tal, na hora tal, eu estou enganando. Enganando. Então vamos imaginar que a situação que eu quero explorar a mediunidade, né? Como é que eu vou obter cobrança financeira de alguma coisa que eu não posso garantir? Começa o primeiro empecilho, primeira dificuldade. Aí eu falo, olha, vou fazer um fenômeno mediúnico, com a presença aqui, o médium já está aqui, que sou eu, dia tal, hora tal, abro lá a minha casa para consulta. Pode, quem quiser lá, consultar, que vai ter um espírito lá para responder. Aí a casa, vai aparecer um montão de gente. Eu cobrei, tenho dinheiro ali envolvido. Ou eu também posso não cobrar. Quer ver uma coisa? Nem sempre é com cobrança financeira, não. Como é que vai ficar minha vaidade? Né? Como é que vai ficar meu prestígio como médium, que faz e acontece na hora que eu quero? Aí está todo mundo lá, aí eu vou evocar o espírito. O espírito não aparece. O que o médium vai ser tentado a fazer naquele momento? Se ele utiliza aquilo com aquele propósito, ou seja, de maneira premeditada e
consciente. Vamos gravar bem isso. É premeditado e consciente. Ele sabe que não ocorrendo o fenômeno mediúnico, premeditadamente ele sabia, conscientemente, ele irá enganar. E como nós chamamos esse enganar, lubridiar, cometer uma fraude, dizendo que é um espírito e não é, é o próprio médium. Nós chamamos isso de charlatanismo, como Kardec, a doutrina espírita, nos ensinou. É o charlatão. Então vamos entender, né, um pouco sobre isso. Então, no momento que o médium, ele está ali com uma boa vontade, ele espera ali um fenômeno mediúnico, e naquele momento vai dar comunicação um espírito que não é aquele que está dizendo que é. Olha só, o espírito está dizendo que é o espírito X. Ele deu a identidade dele. Eu sou X. Ele não é X, ele é Z. Quem está mentindo é o espírito. O médium não está mentindo. O médium se colocou naquela situação, não vamos entrar em detalhe. Quem está mentindo é o espírito. O espírito está mistificando. Quem está falando a mentira é o espírito. Então o espírito, né, junto ao médium, chega para uma pessoa e fala assim: olha, você vai amanhã, vai jogar, você que não joga, mesmo sem jogar, você vai ganhar lá na Mega Sena. Quem está fazendo isso? O espírito. Ele está mistificando, ele está mentindo, que ele não pode garantir nada. Então é ele que está mentindo. Aí ele dá uma comunicação e fala: meu nome é tal. Não é, mentira. Ele está mistificando. Então vamos ver, tem a presença do espírito. Agora, não tem espírito nenhum. O médium não quer perder a oportunidade ali, não quer ficar envergonhado diante daquilo que ele prometeu, ou diante do valor que ele já combinou. Então ele olha e fala: olha, eu estou vendo tal situação, olha, vai acontecer tal coisa na tua vida. Qual o nome disso? Charlatanismo. É o médium mentindo e enganando. Não tem espírito nenhum. Então, quando a gente passa em determinados lugares e está lá escrito que a pessoa, dia tal, hora tal, vai resolver todos os problemas das nossas vidas. Como vai resolver o problema da nossa vida? Né? Ela nem sabe qual é o problema da nossa vida. Ela nem sabe. O que é aquilo ali? Quem é que tem condições de garantir fenômeno mediúnico na hora que quer? Ninguém. Que tipo de espírito que, se estiver ali, comparecerá a um lugar daquele? Espírito brincalhão e inferior. Não poderemos contar com a presença de bons espíritos. Então é isso que nós temos que compreender. Por isso, utilizar e explorar a mediunidade profissionalmente de forma honesta é incompatível. Só de forma desonesta. De forma honesta é incompatível. É incompatível a proteção dos bons espíritos com médios ambiciosos, egoístas e fúteis. Portanto, a causa maior do charlatanismo será sempre o interesse pessoal. Sempre o interesse pessoal. Como podemos garantir que ali não haverá charlatanismo? A maior garantia é o desinteresse pessoal. O desinteresse completo. Por isso que a gente começa a observar: ah, mas eu não sei se tem charlatanismo ou não. Tem interesse? E o que é interesse, né? E o que é interesse pessoal? Não é sempre dinheiro. É a própria vaidade, às vezes, do médium. É qualquer esperança pessoal que ele tenha. Ele não cobra dinheiro, mas ele aceita lá o presente,
né, ele utiliza aquilo ali para encontrar um emprego para fulano da família que está com problema. Ah, para mim eu não quero nada, mas olha, se você quiser ajudar... Então ele inicia dessa maneira. Quando ele vê, ele está envolvido. Por isso que a gente tem que perguntar: que tipo de espírito está secundando aquele fenômeno? Então o que a gente tem que perceber? O médium. Que tipo de médium é aquele? Como é que ele testemunha? Como é que ele se comporta? Qual é a moral daquele médium? Que tipo de vibração ele tem? É o médium e o meio que ele vive. O testemunho que ele dá da própria vida dele. Vamos ver uma coisa. Nós também sabemos que os exemplos que nós temos são inúmeros dentro da espiritualidade, né? A gente vai lembra aqui imediatamente assim da figura do Chico Xavier, né, com os seus livros, que nunca cobrou, né? Porque são livros psicografados que têm a presença da figura do plano espiritual. Os presentes que ele recebia, ele mesmo já passava adiante. Então, é o cuidado que o médium tem, pelo zelo da sua própria mediunidade, para que ele não venha ter uma mediunidade suspensa, por mau uso. Então, são os exemplos que nós temos. A doutrina espírita nunca vai patrocinar uma atividade espiritual com atividade mercantil, com atividade financeira. Então, o dia que a gente vê lá, o centro tal vai promover, né, junto à presença dos guias mentores, para que eles deem lá as comunicações, e vão cobrar X, não tem assinatura da doutrina espírita. Não tem a chancela de doutrina espírita. E o médium já está muito avisado, o médium espírita ele é muito bem avisado disso. A doutrina espírita não deixa dúvida. Então é o cuidado de como está vindo essa contribuição. Muito cuidado. Em Paulo, nós vamos ver Paulo no livro Paulo e Estevão, né, em Vidas e Atos dos Apóstolos, o tempo todo, Paulo ele se conduz de forma a não se tornar pesado para a sua comunidade. Ou seja, ele monta a tenda dele e vai trabalhar tecendo. Ele não pede para que ninguém, né, o mantenha em sua subsistência. Ele vai criar maneira de sobreviver. E a gente pode perguntar assim, então, poxa, mas às vezes o médium, ele quer trabalhar, ele quer ajudar os outros, ele tem lá uma presença espiritual, mas coitado, ele não tem emprego. Como é que ele vai ficar fazendo isso sem cobrar? Se ele não tem recursos particulares para colocar à disposição. Ele não tem tempo. Bem, o que os espíritos nos dizem sempre é o quê? Ofereça o tempo que você tiver, por menor que seja, de todo o teu coração, que a espiritualidade vai entender. Você tem que trabalhar, mas vai trabalhar. Ah, mas você só tem 5 minutos por semana. É aqueles 5 minutos que você vai doar à espiritualidade. Que cada um oferte aquilo que tem. Ué, como é que eu vou doar meu tempo esperando uma recompensa daquilo ali? Então não é doação. Então é troca. Então a gente começa a compreender. Se o médium não tem o tempo, o médium passa por suas fases. Ele está na época dele estudar, de tentar uma vida profissional, tem um momento, né, que nascem os filhos. O médium o tempo todo, ele também é um ser humano com as suas dificuldades e que vai aprendendo a se conduzir dentro da sua própria mediunidade. Uns têm uma vida que possibilita poder oferecer mais, outros têm menos. É do compromisso daquele médium com o plano espiritual. Às vezes foi um médium que teve tempo demais, não soube aproveitar, então agora ele vem lá com a dificuldade, né? Ele vai capengando, ele vai da maneira dele, mas ele tem que ir. A gente vai perceber que o médium vai. Então, em nenhum momento o médium é enganado sobre o cuidado que ele tem que ter sobre esses oferecimentos que podem vir através principalmente da vaidade.
é a maior casca de banana do médium, não é mesmo? Uma coisa é o companheiro estar alegre pelo médium ter intermediado uma presença espiritual, uma boa comunicação, e incentivar ele ao trabalho. Isso mesmo, que bom, continue trabalhando, né? Foi bom para mim. Que ele recolhe ali aquela conceituação como maneira que estivesse dizendo assim, olha, você está no caminho certo, está produzindo os seus frutos. Mas no momento que o outro começa, ó, você é o sol da minha vida, já começou a complicar, né? Sol da vida de alguém já é de sol para pedra uma rapidez incrível. Porque essas pessoas que dão flores, elas jogam pedra também com a mesma facilidade. Ela não tem muita fidelidade a isso não. Porque vai ser pedra no caminho do outro, sim. Pedra de tropeço. Então, não pode se admitir que o outro tem esse tipo de crença, que desenvolva esse tipo de viciação religiosa e supersticiosa com o médium. Cabe ao médium cortar essa ligação, para que mais tarde ele não venha a ser envolvido espiritualmente, que é uma forma espiritualmente de ele começar a ser envolvido. Então, esses espíritos inferiores começam, ó, vai lá, você tem direito, você também tem direito a aproveitar isso aí, ó, vai lá, né? Cobra aí uma coisa simples, você não está pedindo dinheiro, aí começa. Quando vai ver o médium está todo envolvido, nós temos exemplo, né, que é o desastre de Acelino, que está no Mensageiros, não é isso? Do livro do André Luiz, com Chico Xavier, que conta o desastre de Acelino, que é justamente um médium que tinha sido preparado para um trabalho maravilhoso, a espiritualidade tinha garantido a presença, e ele entra nessa situação de arbitrar valores para dar consultas. Então, é uma história que vale a pena, né, ser lida. O que acontece com esse médium na espiritualidade, né? Quando ele fala, eu não fui ladrão, não fui assassino, mas ele fez o quê? Ele fez vítimas, ele viciou pessoas na própria superstição. Ele criou viciados religiosos. Então, voltando a Paulo de Tarso, no seu caminhar, numa determinada cidade lá em Filipe, tinha uma pitonisa. Essa pitonisa, ela na redondeza toda se conhecia, e ela estava sempre dada como um oráculo infalível. Ela dava, ela falava, né? Mas na realidade os seus patrões, ela era empregada, era uma rapariga, e os seus patrões é que usavam a mediunidade dela como forma de lucro. E no final ela se tornou sócia até deles, né? Então, ela explorava aquelas pessoas ali ao redor com as suas presenças espirituais. Eram espíritos sempre muito pouco evoluídos, né, que adoravam dar palpite para os motivos de ordem do dia, coisa do dia a dia, coisas fúteis. Então, quando Paulo e o companheiro acaba de fazer lá a sua exclamação pública, né? A sua exposição evangélica, o que ela começa a exclamar em altos brados? Recebei os enviados do Deus Altíssimo, eles anunciam a salvação. Nisso Paulo e Silas, né, que é o seu companheiro, ficaram ali perplexos, mas não falaram nada. Ficaram observando, né, como a gente diria hoje em dia, de butuca naquela situação, naquela médium. E aquilo começou a se repetir o fato começou a se dar durante uma semana, sempre após as pregações, a entidade se assenhorava daquela médium, né, e começava a tirar elogios e títulos pomposos para Paulo e para o Silas. E o ex-rabino Paulo, desde a primeira manifestação, ele começou a querer saber quem era aquela moça e descobriu que ela gostava do ganho fácil, que os patrões tinham feito lá um gabinete para ela receber esses espíritos e dar consulta. E ele nunca se conformou com a mercância dos bens celestes. Então ele percebeu o mecanismo oculto, né, do invisível, e esperou um momento, né, para que aquilo tornasse a acontecer. Então, quando terminou a pregação na praça lá por um dia,
ela começou a gritar de novo: recebei os mensageiros da redenção. Não são anjos, não são homens, são anjos do Altíssimo. Nesse momento, Paulo desceu da tribuna. Vocês sabem que Paulo, ele não era lá muito delicado com as coisas, né? Paulo era para resolver mesmo. Então ele desce da tribuna com um tom imperativo e ele se aproxima dela, intima o espírito manifestante em tom imperativo. O que é um tom imperativo? Um tom de ordem, né? E diz: espírito perverso. Não somos anjos, somos trabalhadores em luta com as próprias fraquezas por amor ao Evangelho. E em nome de Jesus Cristo, ordeno que te retire para sempre. Proíbo-te em nome do Senhor em estabeleceres confusão entre as criaturas, incentivando interesses mesquinhos do mundo em detrimento dos sagrados interesses de Deus. Imediatamente a rapariga recobrou as energias e se libertou daquela atuação malfazeja. Aquele fato provocou uma enorme admiração pública, né? Todo mundo, e o próprio Silas, né? Que de algum modo ele gostava de ouvir aquela afirmação da pitonisa, ele interpretava aquilo como um conforto espiritual. Ela está tentando nos incentivar a continuar. Ele ficou de boca aberta. Quando eles estavam sozinhos, ele e Paulo, pergunta a Paulo quais foram os motivos que o levaram a essa semelhante atitude. E ele fala assim: acaso, Paulo, ela não falava em nome de Deus? Sua propaganda não seria para nós um valioso auxílio? E o apóstolo sorriu e sentenciou. Olha o que ele fala: porventura, Silas, pode ser na terra julgar qualquer trabalho antes de concluí-lo? Ou seja, o trabalho não estava concluído. Ela já estava julgando como concluído. Aquele espírito poderia falar em Deus, mas não vinha de Deus. Fala em Deus, mas não é de Deus. O que nós fizemos para receber esses elogios? Dia e noite estamos em luta contra as imperfeições da nossa alma. Jesus mandou que ensinássemos, a fim de aprendermos duramente. Não ignoras como eu vivo em batalha com o espinho dos meus desejos inferiores? Então, seria justo aceitarmos títulos imerecidos quando o mestre rejeitou o qualitativo de bom? Claro que se aquele espírito viesse de Jesus, outras seriam suas palavras. Estimularia o nosso esforço, compreendendo nossas fraquezas. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Compreender a fraqueza do médium. Entender que o médium ainda é uma criatura muito falha, que não pode ser exposto a uma situação como essa, que é a pedra no caminho. Então, quando a gente começa, através dessas advertências e de inúmeros exemplos, compreender a mediunidade como uma bênção divina, realmente. Para que, uma bênção divina para quem? Né? Através de quem? De nós, os médiuns. Que somos o quê? Espíritos imperfeitos, almas recalcitrantes em erros, espírito que trazem inúmeras marcas de erros do passado. Só para nós mesmo. Espírito endividado. Para isso que o médium tem que entender como uma bênção divina. Com que objetivo? Essa bênção divina? Para que possamos, né, retirar, através da mediunidade, essas pedras que ontem nós colocamos. As pedras da dificuldade que criamos. Para que possamos, com a mediunidade, ressarcir o débito que nós temos com a lei. É um débito imenso e volumoso. E ao mesmo tempo que o médium vai ressarcir o seu débito, ele tem a oportunidade de planificar uma nova estrada com as pedras que ele mesmo está tirando. Fazer um novo caminho
para que ele possa caminhar visando a paz com Jesus. Então, ao mesmo tempo que o médium, a mediunidade lhe é concedida para que ele venha ressarcir antigos débitos, ele também tem a possibilidade de programar o seu futuro, planejar um futuro melhor. Não temos só pedra. Não obstante as pedras, o que a gente encontra nesse caminho? Flores. Flores perfumadas na figura dos nossos mentores e guias espirituais, que nos cercam, que nos confortam, que nos coloca o tempo todo em condições de atender a tarefa. São essas flores, são os mentores. Tarefas essas que assumimos antes da presente existência. Assumimos compromissos antes de reencarnar. Temos um compromisso com Jesus, temos um compromisso com nossos guias que nos aguardam. Nosso compromisso é com Cristo. Então essas flores são justamente esses espíritos que vão nos atender nas mais diferentes dificuldades que os médiuns se encontram para a sua tarefa. Para que ele venha a executar a sua mediunidade com Jesus. E mediunidade com Jesus é a possibilidade do médium fazer luz em si mesmo, no momento em que ele oferta e expande essa luz a outras criaturas. Mediunidade com Jesus significa libertação de um antigo passado vicioso que nós trazemos. No momento em que servimos a outros irmãos, libertando-os também, através da palavra edificante, da palavra que Jesus nos ofertou. E não transformando outros espíritos em nossos escravos, em nossos discípulos, ou escravos de superstições. É libertando o outro. É quando nos colocamos junto aos nossos guias e benfeitores, como espíritos dóceis ao trabalho, oferecendo o mínimo de resistência, de dificuldade, de problema, aprendendo a trabalhar. Então, mediunidade com Jesus, essa possibilidade de crescimento interior que o médium tem, quando ele olha e fala assim, no seu entendimento, ele compreende que ele recebe o salário justo. Ele não precisa cobrar nada. Ele tem o salário justo. Qual é o salário justo? O da alegria íntima. Em poder cumprir aquilo que ele se comprometeu com a espiritualidade. Que salário melhor do que esse? A consciência tranquila, aquela alegria, poder compartilhar de uma presença espiritual que só conseguimos em virtude do trabalho. Porque nós não fizemos essas conquistas desses espíritos próximos a nós. Eles se aproximam pelo trabalho. E sentir essa presença espiritual em si só já é o maior pagamento. Nós sabemos que a mediunidade é de Jesus. O trabalho é do Cristo, não é mesmo? O trabalho é desses espíritos tutelares da Terra. Nós sabemos disso. O trabalho é deles. Mas é preciso do médium. É preciso daquele espírito que vai lá parar a terra, que segura na charrua e não olha mais para trás. É quando o médium compreende que o seu crachá, que a sua credencial é a resistência, é a perseverança no testemunho do dia a dia com Jesus. Então é quando a gente pensa assim,
E como Moisés, né, poderíamos dizer hoje, quem dera que todas as pessoas pudessem ser médiuns, que todas as pessoas pudessem se ver envolvidas pelos bons espíritos e que através dela, de uma mediunidade santificada, pudesse oferecer ao mundo comunicações edificantes e de progresso espiritual. Que dessa maneira, então, possamos agradecer sempre a Deus a oportunidade da mediunidade que já podemos contar, seja ela qual for, compreendendo que aquele que é fiel em pouco, mais tarde, poderá ser fiel em muito. Que tudo aquilo que fizermos, lembremos sempre antes de Jesus, que possamos ofertar os nossos pensamentos sempre aos mentores e guias espirituais, como flores do nosso coração, por olharmos para nós mesmos e ver o que éramos e o que somos, no momento que eles nos ensinaram a olhar o outro e nos colocar a serviço do outro, sempre no bem, pelo bem e com o bem. Que Jesus ampare a todos, que os guias e mentores espirituais de cada um de vocês vos fortaleça com muita coragem, resistência e perseverança. E acima de tudo, fé, com a certeza que nunca estivemos nem estaremos sozinhos. Graças a Deus.